Ele é santo, 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 poderoso. Nós vamos iniciar por essa música aí, tá bom? Cante conosco. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Justo e bom, santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo. Deus é muito mais do que essas palavras que a gente fala nessas músicas. Insondável, grandioso é o nosso Deus. Por isso nós podemos cantar e louvá-lo, né? Vamos mais uma, então. Todas as terras
força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Vamos louvar o nosso Deus com frases curtas aí do seu lugar. Pode louvar a Deus aí do seu lugar. Louvado e engrandecido seja o Senhor da nossa vida, ó Pai, que derramou o sangue do Teu Filho naquela cruz para nos salvar, Deus. Muito obrigado, ó Pai, por ter nos escolhido. Obrigado pelo privilégio que é de estarmos aqui nesse local, reunidos como igreja, hoje de manhã, Deus. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe a nossa vida, nossa devoção e o nosso louvor, Pai. Nós só podemos fazer isso por Cristo, Pai. Muito obrigado. Em nome dele que nós oramos. Amém. Imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, perfeito sacrifício, verbo em Galileia, para nós Ele é, na vida o melhor, nosso mover existir para isso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a Sabe que certa vez um pai pegou o filho, o bebezinho dele, e saiu para caminhar pelo bosque. Saiu caminhando, colocou ali, agasalhou bem o filhinho, saiu caminhando pelo bosque. Quando ele estava já a uma distância, o clima mudou, o tempo mudou e começou uma tempestade bem forte. Os trovões começaram a soar alto ali naquele momento, e a chuva começou. Algumas gotas caíram no bebê, e o bebê ali no colo do pai não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E ele começou a chorar, desesperado, essa criança, chorando ali, ouvindo cada trovão, cada relâmpago. E o pai rapidamente abraçou ele bem perto do peito e foi em direção ao lar dele, de volta ao lar. E durante o percurso, enquanto o bebê chorava, o pai sussurrava ao ouvido dele, falava assim: filho, papai está aqui, logo logo a gente vai chegar em casa, fica tranquilo, tudo está sob controle. E assim ele foi caminhando até em casa e conduziu o filho dele em segurança até em casa. Sabe que muitas vezes na vida a gente é que nem esse bebê, nas mãos, vivendo a vida. E às vezes a gente enfrenta situações que a gente nem imagina por que a gente está passando por aquilo. Talvez situações difíceis, desafiadoras. E hoje de manhã eu estava lendo Jeremias, capítulo 32, versículo 17, que fala assim: ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e pelo Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Então, enquanto eu e você caminharmos por lugares difíceis do nosso ponto de vista, saiba que Deus está sussurrando no seu ouvido: filho, não temas, eu estou contigo, e muito em breve nós vamos estar em casa. Vamos estar em casa. E essa música, a última que a gente vai cantar, fala da bondade de Deus, do cuidado dele para com a nossa vida. E por isso que nós podemos estar aqui hoje reunidos, porque Ele tem cuidado de nós. Te amamos, Deus, por Sua misericórdia, nunca falhou. Estamos seguros em Tuas mãos. Sempre que nos levantamos até o nosso deitar, vamos cantar da bondade de Deus.
como Pai, bondoso amigo és, nos faz viver a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que temos, Vamos cantar da bondade de bondade que nos cega até o fim. Bondade que nos cega até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cega até o fim. Bondade que nos cega até o fim. Bondade que nos cega até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cega até o fim. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Pode tomar o seu lugar. Bom dia. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Salmo de número 34. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens agora no mês de agosto. Por enquanto estamos tratando aí de alguns temas livres, né? Não estamos fazendo uma série nesse momento, mas em breve nós daremos início a uma nova série. Eu tinha dito para o Tiesco que eu ia usar outro microfone, mas vou começar com esse aqui. De vez em quando eu tenho algumas crises de tosse, né? E esse microfone não é muito ruim quando a gente está com tosse. Então, se eu começar a tossir aqui, eu vou trocar de microfone, tá bom? Mas vou começar assim. Salmo 34, vamos ler todo esse salmo. E o nosso tema hoje é o livramento do justo. Salmo 34, eu vou ler aqui na minha tradução, NVI, você lê, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos
e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Entregamos agora esse momento e que o Senhor nos dê uma mente atenta, um coração aberto, que Teu Espírito e a Tua palavra possam transformar o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez você ache muitas informações que vai ser projetado aqui, talvez você não consiga anotar, não dê tempo de anotar tudo que vai aparecer aí no Data Show, mas não se preocupe, hoje, depois da celebração da noite, eu vou disponibilizar no grupo de avisos do WhatsApp os slides, ok? Então não fique preocupado em anotar tudo, você terá acesso a essas informações. Salmo 34 é um salmo de Davi, e Davi escreveu esse salmo quando ele fugiu de Saul. 1 Samuel capítulo 21 conta essa história. Saul começou a perseguir Davi. Davi então foge, passa por um momento de aperto, por um momento de dificuldade, de medo de Saul. E ele depois então escreve esse salmo. E o tema principal do salmo é o livramento que Deus nos proporciona. Em vários versículos, Davi fala sobre esse livramento. Então, essa é a ideia que permeia o salmo inteiro. Muito obrigado. Davi está feliz porque Deus o livrou dos seus inimigos. Versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. É claro que a Bíblia não promete que o justo, que aquela pessoa que ama a Deus, que aquela pessoa que anda com Deus, será livre de sofrimento. Ninguém, crente, descrente, está isento de problemas na vida. Nós vamos sofrer injustiças, nós vamos passar por doenças, por aborrecimentos, por perdas, por luto e por morte. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. O chamado paradoxo de Epicuro, ele diz que ou Deus é bom ou Deus é todo-poderoso. Deus ele não pode ser ao mesmo tempo bom e todo-poderoso, porque um Deus bom e todo-poderoso não permitiria o mal, não permitiria o sofrimento. Isso que diz o paradoxo de Epicuro, aí ensinado pela filosofia. O problema desse paradoxo, que está equivocado, é que ele deixa de fora dois outros atributos essenciais de Deus. Deus é todo bom, Deus é todo poderoso, e Deus é todo sábio e todo amoroso. E um Deus que é todo sábio e que é todo amoroso, ele é capaz de usar o mal para o nosso bem. Deus ele não é o criador do mal. O mal é um resultado das criaturas de Deus, das escolhas das criaturas de Deus, do diabo, do ser humano. Deus não criou o mal, mas Deus ele usa o mal no cumprimento dos seus propósitos. Então, um Deus todo sábio, todo amoroso, ele é capaz de usar todas as coisas para o nosso bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, diz Romanos 8:28. Gênesis 50:20,
José diz para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20 é uma espécie de Romanos 8:28 do Antigo Testamento. Então Deus não criou o mal, Deus não aprova o mal, mas Ele usou a maldade, inclusive a maldade dos irmãos de José, que o venderam como escravo, para Ele cumprir os seus propósitos. Veja o Salmo 34:7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus, Ele nos livra também de situações de perigo que nós nem chegamos a saber. Nós não temos como saber todas as coisas que Deus nos livra diariamente. Deus nos livra de acidentes, de perigos, de erros que nós cometemos até sem perceber. Eu imagino que os nossos anjos da guarda, eles têm bastante trabalho e nós não ficamos sabendo de nada. Chegamos aqui, sãos e salvos, numa tranquilidade, e mal sabemos do que Deus nos livrou num cruzamento, do que Deus nos livrou em alguma situação. Então nós temos um Deus que traz livramento. Todos nós desejamos uma vida perfeita, mas a nossa vida nunca será perfeita desse lado da eternidade. Então, nós não podemos ter uma vida perfeita, mas nós podemos ter uma vida plena em Cristo. E a pergunta que eu quero fazer para nós hoje é: como nós podemos buscar uma vida plena, mesmo sabendo que a nossa vida nunca será perfeita? E eu quero propor aqui para nós, baseado no Salmo 34, 4 aplicações desse salmo para a nossa vida. 4 aplicações. E a primeira delas é: seja profundo em sua comunhão com Deus. Veja o Salmo 34, versículos 4, 5 e 8. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Como que eu posso buscar a Deus, como diz o versículo 4? Como que eu posso olhar para Deus, como diz o versículo 5? Como que eu posso provar e ver como o Senhor é bom, como diz o verso 8? E a resposta é que essas coisas só são possíveis por meio de uma vida de meditação e de oração. Sem um tempo significativo e profundo com Deus, é impossível nós experimentarmos o que esses versos nos ensinam. E Davi, com certeza, era um homem de meditação e oração. Ele era um homem guerreiro, ele era um homem prático, mas, ao mesmo tempo, ele era capaz de cultivar essa intimidade com Deus. E a maior prova disso é o livro de Salmos. Inúmeros salmos escritos por Davi e que mostram essa face contemplativa dele, que é algo que nós também precisamos desenvolver. E não existem atalhos. Se você quer provar como é a comunhão com Deus, você precisa buscar essa comunhão com profundidade. E como que nós podemos meditar? Certa vez o barbeiro de Lutero perguntou para ele: como eu faço para meditar? E Lutero ensinou o seu barbeiro, que era um homem muito simples, um método. E você pode meditar em qualquer texto bíblico de 4 maneiras. Nós podemos pegar qualquer texto bíblico e podemos ler esse texto e refletir sobre ele como uma instrução, como um motivo de gratidão, como uma confissão e como uma oração. Então, por exemplo, nós podemos pegar aqui o Salmo 34, versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Se nós fôssemos meditar sobre esse versículo,
nós podemos olhar esse versículo como uma instrução. Então, o que esse versículo nos ensina? Eu aprendo com esse verso que o justo passa por adversidades. A vida do justo não é uma vida sem sofrimentos. É isso que o verso nos instrui. Motivo de gratidão, eu posso ler esse texto e me perguntar de quais adversidades Deus tem me livrado. E por quais delas eu posso ser grato hoje. E eu posso, então, nesse momento, orar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou disso, o Senhor me livrou daquilo, e assim por diante. Nós podemos olhar esse verso e pensar nele como uma confissão. Quando eu leio, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, eu posso pensar quais pecados esse texto me leva a confessar. E aí eu posso parar e refletir: eu tenho sido uma pessoa ingrata, eu não tenho visto o livramento de Deus, eu não tenho sido agradecido a Deus por isso. Senhor, eu quero te pedir perdão pela minha ingratidão, pela minha falta de fé. E eu posso olhar esse texto como uma oração. Que motivos de oração esse verso me traz à mente? Esse verso me faz pensar que eu estou passando por tal e tal adversidade. O Senhor, me livra disso. Eu vou me lembrar de pessoas que estão sofrendo e eu vou interceder por essas pessoas. Então nós podemos olhar um texto como instrução, como gratidão, como confissão, como oração. Você pode refletir sobre um versículo, você pode refletir sobre um parágrafo, você pode refletir sobre um capítulo inteiro usando esse método. Dedique um tempo diário para meditação e oração e faça desse tempo uma prioridade na sua vida. Ou seja, você vai fazer de tudo para ter esse tempo com Deus. Separe um horário e um local tranquilos todos os dias. Mantenha o seu celular longe. A sugestão que eu dou é deixar o seu celular num outro cômodo da casa. Tenha um caderno para você anotar as suas meditações e as suas orações. Coloque ali a data, o texto. E você pode, inclusive, escrever as suas orações. Muitas pessoas têm dificuldade em orar. E muitas pessoas descobrem que se elas escreverem as suas orações, elas conseguem orar melhor, elas conseguem se concentrar melhor. E faça dessa prática um hábito. E à medida em que nós vamos cultivando essa vida de meditação e oração, nós vamos crescendo na nossa intimidade com Deus e nós vamos experimentando dessa bondade de Deus. Nós vemos a face de Deus. Nós criamos uma intimidade com Deus. Então, a primeira aplicação é: seja profundo em sua comunhão com Deus. Como podemos buscar uma vida plena, mesmo sabendo que a nossa vida nunca será perfeita? A segunda aplicação: reconheça a sua fraqueza perante Deus e perante as pessoas. Salmo 34, 6, Davi diz: este pobre homem clamou. E no versículo 18 ele diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Davi, ele admite a sua vulnerabilidade. Ser vulnerável é ser fraco, é ser necessitado, é admitir que somos fracos e necessitados. E Deus permite o sofrimento na nossa vida para nós nos darmos conta da nossa vulnerabilidade. Ao fugir de Saul e se refugiar em Gate, Davi se deu conta da sua fraqueza e da sua necessidade da graça de Deus. E como seres humanos, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos os nossos pecados, as nossas carências, mas muitas vezes nós colocamos em nós o peso insuportável de sermos perfeitos. Nós temos que ser perfeitos, a nossa vida tem que ser perfeita, nós não podemos ter problema na família, nós não podemos ter problema de saúde, nós temos que projetar uma imagem de uma pessoa estável, firme,
perfeita. O problema é que ninguém é perfeito. Ninguém tem uma vida perfeita. Ninguém é forte. E as nossas experiências de fraqueza, elas então nos fazem depender de Deus de verdade. A gente fala com muita facilidade, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. Mas quando as doenças chegam, os conflitos, as perdas, as frustrações, as decepções chegam na nossa vida, aí a gente começa a depender de Deus de verdade. E quando nós admitimos as nossas fraquezas um para os outros, nós criamos um ambiente propício para vivermos uma comunhão verdadeira. Por que nós pertencemos a uma igreja? Por várias razões, mas com certeza uma delas é porque nós precisamos uns dos outros. O coração quebrantado que o Salmo fala, o espírito abatido, é a atitude que Deus quer produzir em nós. É a atitude de quem se vê dependente da graça de Deus. É o contrário da arrogância. A arrogância daquela pessoa que acha que tem o controle da sua vida. A arrogância daquela pessoa que acha que a sua vida é perfeita, ou que finge isso. E isso nos leva ao individualismo. Nos leva àquela ideia de que eu não preciso de ninguém, eu me basto. A igreja é o lugar de pecadores que se reconhecem necessitados da graça de Deus e do amor uns dos outros para poderem perseverar na sua caminhada com Cristo. Gálatas capítulo 6, versículos 2 e 3 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo está dizendo aqui, olha, nós precisamos uns dos outros. Se você acha que não precisa, você engana a si mesmo. Muitas vezes os nossos fardos são pesados demais, e aí nós precisamos de irmãos que orem conosco, que nos ouçam, que nos orientem, que nos encorajem. Às vezes o fardo é tão pesado que isso traz uma certa desorientação. E por mais que você tenha anos de vida cristã, anos de uma caminhada com Deus, existem momentos que você fica, me ajuda a entender o que está acontecendo. Existem fardos pesados demais e nós precisamos de ajuda para carregá-los. Então não tenha vergonha de reconhecer a sua fraqueza, não tenha vergonha de pedir oração, não tenha vergonha de reconhecer que você tem problemas, porque é justamente o reconhecimento da nossa vulnerabilidade que nos aproxima de Deus e que nos aproxima uns dos outros. Então, em primeiro lugar, seja profundo em sua comunhão com Deus. Em segundo lugar, reconheça sua fraqueza. Como nós podemos buscar uma vida plena, mesmo sabendo que a nossa vida nunca será perfeita? Terceira aplicação. Controle a sua língua. Use as suas palavras para o bem e não para o mal. Salmo 34, versículos de 11 a 14. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. No meio do salmo, Davi anuncia: venham, meus filhos, eu vou ensinar para vocês agora o temor do Senhor. E ele pergunta: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu vou ensinar para vocês o temor do Senhor e eu vou ensinar para vocês como vocês podem ter dias felizes. E é muito interessante porque Davi poderia aqui falar sobre imoralidade, ele poderia dizer: fuja de uma vida imoral. Ele poderia falar aqui sobre ganância e dizer: fujam de uma vida materialista.
Mas o que ele quer nos ensinar aqui sobre o que é temer a Deus e viver, amar a vida e ver dias felizes, ele fala da língua. Você quer aprender essas coisas, o temor do Senhor, amar a vida, controle a sua língua. Versículo 13: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não fale mal de ninguém. Não fale mal do seu chefe, não fale mal dos seus colegas, não fale mal dos seus irmãos em Cristo, não fale mal nem da sua sogra. Não fale mal de ninguém. Não minta. Muitas vezes a gente não mente descaradamente, mas a gente pode se tornar manipulador. E o manipulador é aquele que omite coisas, diminui algumas coisas, aumenta outras. Ele não mente de forma descarada, mas ele induz as pessoas. Ele joga pessoas contra pessoas. Não diga nada ou não faça nada que prejudique os outros. Versículo 14. Afaste-se do mal e faça o bem. Seja um pacificador, um conciliador. Perdoe. Versículo 14 diz: busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Existem pessoas que por onde elas passam, elas vão deixando um rastro de conflito, discussão, briga. A palavra de Deus diz: busque a paz com perseverança. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. O cristão, ele é um pacificador. Então não seja uma pessoa tóxica. Não seja uma pessoa que usa as suas palavras para ferir as pessoas, para, de alguma maneira, tirar benefício próprio, prejudicar as pessoas. A nossa língua revela a nossa espiritualidade. Eu gosto muito de um autor inglês do século XVIII, chamado John Newton. Ele é o autor do famoso hino Maravilhosa Graça. Ele foi um traficante de escravos, e ele se converteu, e ele se tornou um pastor. E eu gosto muito de ler as suas cartas, porque ele é um homem que tem um coração pastoral, e ele é um grande encorajador. As suas cartas são fonte de grande encorajamento, e ele se tornou um dos grandes influenciadores na Inglaterra para que a escravidão tivesse fim, não apenas na Inglaterra, mas no mundo todo. E numa das cartas de John Newton, ele fala sobre aquele famoso texto de Tiago, capítulo 1 e capítulo 3, sobre a língua. E ele diz o seguinte, é um trecho um pouco longo, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir o que ele diz. Diz John Newton, então: talvez não exista nenhum outro teste ou prova da realidade da obra da graça sobre o coração que seja mais simples, claro e infalível do que o teor de nossa linguagem ou conversação. A boca fala do que está cheio o coração. Esta talvez seja a única marca exterior do crente, aquilo que o hipócrita não consegue imitar. Em muitas coisas, tal pessoa pode parecer religiosa. Em outras, ela talvez pareça ser muito cristã. Mas porque o seu coração não foi verdadeiramente transformado, ela não é capaz de controlar sua língua. O homem que parece religioso e que deseja ser considerado assim, pode ter várias qualificações apoiando a sua reputação, que podem até ser valiosas e recomendáveis em si mesmas, mas que se tornam sem qualquer valor para seu possuidor, se este não controla a sua língua. Ele pode ter muito conhecimento teológico, ele pode possuir um zelo ardente, ele pode ser capaz de falar bem sobre temas espirituais e de orar com liberdade e fervor. Sim, ele pode até mesmo ser um pregador e conduzir sua vida de modo a agradar cristãos sinceros. Ou ele pode ser um negociante honesto, um bom vizinho, um chefe bondoso, um marido ou pai afetuoso.
estar livre de vícios grosseiros e cumprir com suas obrigações. Não será tal homem considerado religioso por si próprio e provavelmente estimado por outros? Sim. Mas se com todas essas boas qualidades ele não controla sua língua, falta-lhe a única coisa necessária. Ele engana ao seu próprio coração. Sua religião é sem valor. O uso que nós fazemos das nossas palavras é um termômetro da nossa vida espiritual. Não existe maturidade espiritual se nós não soubermos controlar a nossa língua. Mas, Olavo, eu tenho uma crítica a alguém. Então, procure essa pessoa e fale com ela. Ame o suficiente essa pessoa para confrontá-la, mas não fale mal dessa pessoa para outros. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse é o critério. Quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós formos nos dirigir a alguém, nós precisamos colocar como critério Efésios 4:29. Na dúvida, não falemos nada, não fale nada. Até o insensato se passa por sábio se ficar em silêncio. E é muito interessante que nós falamos do ponto 2, que nós devemos admitir as nossas fraquezas, que nós devemos admitir a nossa vulnerabilidade. Mas para nós vivermos uma comunidade que admite a sua fraqueza, admite a sua vulnerabilidade, nós não podemos ser uma comunidade da maledicência. Porque ninguém abre o seu coração num ambiente de maledicência. Como nós podemos buscar uma vida plena, mesmo sabendo que a nossa vida nunca será perfeita? Quarta aplicação, Salmo 34. Alegre-se todos os dias pela sua salvação. O Salmo 34 ele termina com o versículo 22 dizendo: o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Então Deus livrou Davi das mãos de Saul. Deus redimiu, a palavra redimir significa libertar. Deus redimiu, libertou Davi de Saul. Se Davi tivesse sido capturado por Saul, ele teria sido julgado e teria sido condenado. Mas Davi está dizendo: o Senhor me redimiu, o Senhor me livrou da condenação. E como cristãos, quando nós lemos o versículo 22, nós nos lembramos de duas grandes verdades do Novo Testamento. A de que Cristo nos redimiu e a de que em Cristo nós não seremos condenados. Por meio do seu sacrifício na cruz, Cristo nos redime do pecado e da morte. Ele nos liberta do pecado e da morte. E ninguém que nele se refugia será condenado, nos lembra de Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores, sem exceção. Nós não podemos salvar a nós mesmos. As nossas obras não salvam a nós mesmos. A nossa religiosidade não pode nos salvar. Existe um abismo intransponível entre nós e Deus. E só uma pessoa pode se tornar a ponte que liga esse abismo. Só uma pessoa pode nos reconciliar com Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo. E foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Ele que tomou o nosso lugar. Nós deveríamos ser condenados. Ele foi condenado no nosso lugar. E esse é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós somos salvos de graça, pela graça.
Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Todos os dias. Eu não mereço a salvação. Eu não mereço a salvação. Eu recebi essa salvação de graça. É tudo pela graça. E aí eu me lembro de uma outra frase do John Newton, quando ele estava bem idoso, que ele disse o seguinte: a minha memória tem falhado, mas eu me lembro de duas coisas. Primeiro, eu sou um grande pecador. Segundo, eu tenho um grande Salvador, Jesus Cristo. E quando nós nos lembramos do Evangelho, o nosso coração se enche de gratidão. E não existe motivação ou motivador melhor para a vida cristã do que a gratidão. Por que eu devo obedecer a Deus? Por que eu devo obedecer a Deus? A gente pode responder: porque eu tenho a obrigação de obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. É minha obrigação. Mas essa é uma resposta muito pobre. Para nós cristãos, dizer que eu tenho que obedecer a Deus por obrigação, eu não vou dizer que é pecado, mas é quase pecado. É uma resposta pobre. O cristão obedece a Deus porque ele tem o seu coração cheio de gratidão. Nós obedecemos a Deus porque nós olhamos para a cruz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando nós olhamos para a cruz e meditamos na cruz, nosso coração se enche de gratidão e o amor de Cristo nos constrange. Porque o amor de Cristo nos constrange. Eu obedeço a Deus porque o amor de Cristo me leva a obedecer a Cristo. Eu obedeço a Deus porque eu fui amado, porque eu sou amado, não porque eu tenho a obrigação de obedecer a Deus. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, para concluir, eu quero mencionar aqui as 4 aplicações práticas do Salmo 34 para a nossa vida com Deus. Eu coloquei uma palavrinha ali que ela resume a ideia. Profundidade. Cultive a sua comunhão com Deus todos os dias, por meio da meditação e da oração. Humildade. Reconheça a sua vulnerabilidade. A nossa necessidade nos aproxima de Deus e nos aproxima dos nossos irmãos. Maturidade. Controle a sua língua. O que nós dizemos revela a verdadeira espiritualidade. E gratidão. Alegre-se com a sua salvação. Obedeça motivado pela gratidão, pelo amor, e não simplesmente porque você tem essa obrigação. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Não sei se a gente consegue ter uma última música, um último cântico, para nós encerrarmos. Sim. Qual foi o maior desafio nessa manhã para você? Ter o seu tempo com Deus, reconhecer a sua vulnerabilidade, controlar a sua língua, alegrar-se com a sua salvação. Pode ser que tenham sido os 4. E eu quero convidar você agora aí do seu lugar, de olhos fechados, a se colocar na presença de Deus, a orar, e pedir que Ele te capacite a colocar em prática cada uma dessas coisas. Eu vou deixar um tempo para nós orarmos em silêncio, em seguida eu vou orar, e depois nós vamos terminar cantando o último cântico. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor,
ouçam os oprimidos e se alegrem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque tu és um Deus todo sábio, todo amoroso. Muitas vezes não compreendemos, Senhor, o que tu estás fazendo nas nossas vidas, porque o Senhor permite que certas coisas nos aconteçam. Mas, Senhor, queremos viver pela fé. E cremos que tu és um Deus que traz livramento sobre a nossa vida. Nos ajuda a colocar em prática isso que ouvimos nessa manhã. Nos ajuda a cultivar uma vida de comunhão contigo. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a nossa vulnerabilidade. Como dependemos de ti, como dependemos uns dos outros. Nos ajuda, Senhor, a controlarmos a nossa língua. A usarmos a nossa língua para edificar e não para destruir. Para abençoar e não para causar divisão. E, Senhor, nos enche o coração de gratidão. Que todos os dias possamos nos lembrar do Evangelho. Que todos os dias possamos nos alegrar com a nossa salvação. Que isso encha o nosso coração de gratidão, de amor. E que nós possamos viver para Ti, movidos por esse amor, por essa gratidão. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos terminar cantando esse último cântico.